amigo internauta, paz do Senhor Jesus Cristo, no ar pela TV CPAD, seu Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje, ele é graduado em Comunicação Social e pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais. Autor do livro Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal. Recebo hoje Gutierrez Siqueira. Seja muito bem-vindo, irmão Gutierrez. Muito obrigado, irmão Gilberto. A paz do Senhor a todos os irmãos, a você internauta. Vai ser um prazer conversar aqui na TV CPAD no programa Teologia em Foco. Bem, nós vamos falar hoje de um tema muito importante e o foco de nossa entrevista é doutrina pentecostal. Vamos ao foco. Irmão Gutierrez, os sensacionistas eles dizem que os dons espirituais ficaram restritos à era apostólica. Já nós pentecostais nós acreditamos na contemporaneidade dos dons. Bem, considerando isso, em que é que se sustenta o argumento dos sensacionistas e quais são os equívocos que eles cometem? Por que eles não têm um argumento tão sólido? O sensacionismo, como a gente conhece hoje, ele é uma doutrina desenvolvida no século XIX, né? No ambiente especialmente norte-americano, que tem essa tese que realmente os dons espirituais cessaram no primeiro século, porque eles associam a manifestação dos dons como uma confirmação do evangelho, especialmente ali pela pregação dos apóstolos, né? Uma vez que o evangelho já havia sido confirmado no colégio apostólico, o cânon já estava fechado, então não havia necessidade de dons espirituais extraordinários. Essa é a tese geral do sensacionismo. Não é que eles não creem em milagres, né? Não chega a ser isso. Porém, a questão do sensacionismo é que, no fundo, há uma influência iluminista, né? Em que sentido? Uma influência racionalista, né? Que é fazer essa divisão que a Bíblia não faz. A partir do momento que a Bíblia trata de dons espirituais, trata que Deus é a fonte desse dom, independente se esse dom tem um caráter extraordinário, como uma cura divina, como uma glossolalia, né? Ou mesmo um dom como o do ensino, que tem um caráter mais natural, né, na sua manifestação, a questão é que a Bíblia trata tudo como dom, então como fonte que vem do próprio Espírito Santo. Então, o primeiro problema do sensacionismo é fazer uma divisão muito rígida entre o que seria um dom mais natural e um dom mais espiritual ou mais sobrenatural, né? Primeiro problema, porque a Bíblia não conhece essa divisão. Uma outra questão que a Bíblia trata muito bem os dons espirituais, Paulo ali em 1 Coríntios 14, ele fala muito da questão da edificação da igreja, né? Os dons espirituais não foram dados apenas como confirmação da mensagem evangélica, da mensagem do evangelho pelos apóstolos. Eles foram dados para a construção e edificação do dia a dia da igreja, né? Então, inclusive, as manifestações dos dons espirituais que eram abundantes em Corinto, a gente não tem notícia que saiu algum apóstolo de Corinto, né? Então, não foi ali que se formou um cânon. Então, assim, era uma igreja convencional ali, e que Paulo está tratando da grande questão. Essa igreja tem dons ou precisa de dons para a sua edificação, né? E o caráter edificante dos dons espirituais, ele nunca cessou na história. A igreja está aí, ela precisa de edificação, ela precisa desse meio de graça, desse meio de crescimento espiritual, e os dons espirituais servem para isso, né? Então, um erro do sensacionismo é achar que os dons espirituais estão ligados apenas à confirmação da mensagem apostólica, né? A Bíblia não trata os dons espirituais dessa forma. Isso é mais uma interpretação teológica do que uma derivação natural de uma leitura bíblica, né? Um outro ponto, é o argumento central também ali do sensacionismo, é que não havia manifestações carismáticas no decorrer da história da igreja. Isso é uma falácia. Há diversos estudos, especialmente aí nos últimos 20 anos, trabalhando essa questão histórica, mostrando que o caráter, na história da igreja, um caráter carismático sempre houve, né? Isso não, a gente costuma lembrar do movimento do montanismo, né? Lá no início da igreja, mas não só ele.
De alguma forma, se você pegar... se a gente pega alguns historiadores mais clássicos, por que eles não tratam do assunto? Porque não era uma preocupação central desses historiadores, né? A gente pode até ver, no contexto denominacional, às vezes tinha algum ranço em relação aos grupos carismáticos. Infelizmente, na história da igreja, alguns grupos carismáticos, pelo seu exagero também, ficaram associados a grupos heréticos, né? Mas sempre houve na história da igreja. Então não é uma novidade essa questão. O movimento pentecostal, a sua grande novidade é porque ele surge a partir de um grande avivamento e que depois estrutura isso em forma de doutrina mais sólida, né? Mas a gente pode falar sim que a igreja cristã sempre foi uma igreja carismática, sempre manifestou dons espirituais. Inclusive, se a gente pega os grandes comentários dos pais da igreja, né, você vai ver quando eles interpretam textos chaves dos dons espirituais, eles nunca vão trabalhar essa questão de cessacionismo, que os dons cessaram com a era apostólica. Você acredita então que os cessacionistas, de certa forma, eles acreditam, alguns cessacionistas acreditam em parte em alguns dons especificamente? A teoria cessacionista ela acredita, por exemplo, que o dom do ensino continua, o dom, por exemplo, a profecia enquanto pregação, né, continua, mas eles tiram aqueles dons que têm um caráter mais sobrenatural, né? Falar em línguas, a cura divina, o dom de curar, né, por exemplo. Mas eu insisto, essa divisão tão rígida, o que é dom extraordinário a gente joga fora, só ficou no primeiro século. Porque hoje há essa divisão na Bíblia, não há lugar nenhum. Quando Paulo vai fazer as listas de dons espirituais, por exemplo, 1 Coríntios 12, você vê que ele trata assim do falar em línguas, da profecia, da cura divina, mas lá no final também ele vai falar dos demais dons ministeriais também, né? Em Romanos 12 é a mesma coisa, ele fala do ensino, ele fala da administração, ele fala da questão da generosidade, mas ele também fala da profecia. E ele fala da profecia no mesmo caráter sobrenatural de 1 Coríntios 12, né? Então não vejo base bíblica para a gente fazer essa divisão que o cessacionismo faz, né? Você falou há pouco a respeito da lista dos dons, você falou do línguas estranhas. Sim. Falar em línguas estranhas. Bem, como é que se sabe se alguém foi batizado no Espírito Santo ou não? Como se diferencia uma pessoa batizada no Espírito Santo de uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo? Sim. Todos os que aceitam Jesus como Salvador são automaticamente batizados no Espírito Santo ou não? Vamos lá, é uma pergunta até ampla, né? Por quê? Na teologia pentecostal, e aqui eu estou falando como pentecostal, assembleiano, que a gente assim crê, nós temos o batismo no Espírito Santo e temos o batismo pelo Espírito Santo. Essa é uma divisão até que é defendida pelo pastor Antônio Gilberto, que faleceu recentemente, grande teólogo pentecostal. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o batismo revestimento de poder, né? Aquele que nos torna testemunhas eficazes e corajosas do Evangelho e cuja evidência é o falar em línguas, né? O sinal desse batismo é o falar em línguas. E também nós cremos, nós pentecostais assembleanos, que é um batismo pelo Espírito Santo. Esse batismo ocorre na conversão, né? Então, todo crente, toda pessoa que passa pelo processo de regeneração, pelo milagre da regeneração, ele é batizado pelo Espírito Santo, mas não necessariamente batizado no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, quando Paulo fala do batismo pelo Espírito Santo, quem é o agente desse batismo é o Espírito Santo, e que nos batiza no corpo de Cristo. Isso é conversão, né? E o batismo no Espírito Santo, que é uma experiência diferente da conversão, esse batismo, o agente, quem faz esse batismo é Jesus, é aquela promessa, e virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava se referindo à pessoa de Jesus, então Jesus é o batizador no Espírito Santo, ele é o agente, né? E o elemento desse batismo, digamos assim, é o Espírito Santo, né? Então, são coisas diferentes. Nós cremos sim que todo crente, uma vez que passa pelo processo da salvação, da regeneração, ele é a habitação do Espírito Santo, né? Mas
o revestimento de poder, que é essa capacitação para o evangelismo, para ser testemunha do evangelho mais eficaz, né? Isso é uma experiência diferente da conversão, né? Então a gente usa essa preposição aí pelo ou no para diferenciar uma coisa da outra. Então, o falar em línguas estranhas é o que evidencia, de fato, se a pessoa foi batizada no Espírito Santo. No Espírito Santo. Isso mesmo. E aqui cabe uma observação um pouquinho mais longa. Por que nós defendemos que a língua é evidência do batismo no Espírito Santo? Se você vai no Antigo Testamento, Números 11, por exemplo. Lá em Números 11 tem um episódio bem interessante, onde Moisés estava sobrecarregado e precisava de ajuda, né? E Deus levanta 70 anciãos. E o que Deus faz? Tira o Espírito Santo que estava sobre Moisés e joga, né? E enche esses 70 anciãos. E diz o texto de Números 11 que, ao acontecer esse enchimento do Espírito Santo, eles começam a profetizar. Em 1 Samuel 19 acontece um episódio semelhante, né? Tinha os mensageiros de Saul, eles estavam atrás de Davi, e quando eles passam pela escola dos profetas ali de Samuel, eles também recebem o Espírito Santo, eles também são cheios do Espírito Santo e eles começam a profetizar, né? E é interessante que esse episódio não eram pessoas de Deus, digamos assim, eram pessoas que estavam indo fazendo um mal, né, a Davi, mas como forma de juízo, o Senhor encheu do Espírito Santo e eles começaram a profetizar. E quando a gente vai para Lucas, no capítulo 1, e aí a gente tem que lembrar que tem dois personagens ali que ainda fazem parte da antiga aliança, porque eles vivem antes da morte e ressurreição de Jesus, que é Zacarias e Isabel. A Bíblia deixa claro que quando Maria chega na casa de Isabel, Isabel ouve a voz de Maria. O menino que estava no seu ventre, que era João Batista, se mexe, né? Dá um pulo ali no ventre, e ela fica cheia do Espírito Santo e ela profetiza. Ela fala que Maria seria a mãe do Messias, né? E também diz o texto de Lucas 1 que Zacarias é cheio do Espírito Santo e profetiza. Então você vê, há um padrão na Antiga Aliança que pessoas que eram cheias do Espírito Santo, eles profetizam, eles têm uma elocução profética, né? E Joel, ainda no Antigo Testamento, disse que, voltando ainda no Números 11, lá em Números 11, Moisés, quando vê esse episódio, e até Josué fica incomodado, né? Aí, como resposta de Josué, Moisés fala, né? Não, tomara que todo o povo de Israel fosse profeta, né? Ele deseja uma comunidade profética, não apenas os 70, né? E ao que Joel profetiza, lá em Joel 2, que chegaria o dia em que toda a carne, né, seria cheia do Espírito Santo e profetizaria. Isso, quando ele fala ali toda a carne, não é no sentido de todas as pessoas, mas sim todo tipo de pessoa. É nesse sentido que o texto está falando, né? E quando nós vamos em Atos, o que nós temos? Uma mudança de tom. Há novamente o enchimento do Espírito, mas agora não sobre algumas pessoas específicas, agora é sobre a igreja, né? De maneira geral, você pode ver que há esse enchimento na igreja. E o que acontece? Não é mais a profecia, agora é o falar em línguas. Mas o que é a ligação entre os dois? Profecia e falar em línguas? São dons de fala, né? São elocuções. Então, claramente, é esse padrão na Bíblia. O enchimento do Espírito leva as pessoas a uma fala inspirada e que nós defendemos justamente por uma leitura sequencial da Bíblia e lógica da Bíblia, que o Novo Testamento, da Nova Aliança, esse papel é desempenhado pela glossolalia, o papel que era desempenhado no Antigo Testamento pela profecia. Bem, nós vamos para um breve intervalo com essa boa conversa com Gutierrez Siqueira. Já estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. But should the origination or termination of this world be such a grand mystery to us? Look into the pages of the Bible, and you will discover how this world was created. Look further, and you will also get a glimpse into how this world
will be destroyed. From its spectacular beginning to its apocalyptic end, the Bible gives us an account of the life cycle of the earth and all her inhabitants. And though our beginnings fascinate us, it's how it all ends that keeps us awake at night. What if I told you that the story of the end is not one that has to be feared? In fact, you could actually look forward with great anticipation to the end of this world that will usher in a new day, a new earth, and a new life. So what does this story look like? How does it read? Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com seu Teologia em Foco, professor Gutierrez Siqueira está conosco. Estamos falando sobre doutrina pentecostal. Gutierrez, há pouco no bloco anterior nós estávamos falando sobre línguas estranhas. Sim. No capítulo 8 de seu livro, Revestidos de Poder, uma introdução à teologia pentecostal, você fala sobre pesquisas científicas e o falar em línguas estranhas. Sim. Bem, o que as pesquisas científicas dizem a respeito da glossolalia? O que você aborda no seu livro de línguas estranhas, ou do falar línguas estranhas em pesquisas científicas? Esse é um assunto interessante porque alguns sensacionistas mais radicais, eles usam da ciência para desacreditar esse dom, né? Tem um linguista muito famoso, William Samarin. Ele escreveu um estudo na década de 70, onde ele dizia que o falante de glossolalia, ele usa uma estrutura de fala que é a mesma estrutura de fala da sua língua materna, né? Então, na verdade, ele não está falando uma outra língua. Ele está apenas reproduzindo o seu próprio idioma de maneira misturada. E ele acha que está falando um outro idioma, né? O John MacArthur, por exemplo, que é um sensacionista bem radicalizado, ele usa esse estudo assim para dizer, olha, a ciência aqui prova que essa coisa de falar em línguas não tem nada a ver. Que é uma espécie de manipulação que da é uma fala. manipulação, que é a sua própria fala de maneira misturada, né? Isso é um estudo da década de 70. Porém, tem um estudo também da década de 80, do Michael Motley, que era um professor de comunicação e linguista também, que ele já contestava o estudo do Samarin, né? Então ele dizia que não, ele também fez pesquisas com pessoas que falavam em outras línguas, em glossolalia. E o que ele observou? Ele pegou um americano que era um pentecostal, que ele fez a observação, né? E gravou, porque isso é por gravação, né? Gravou essa pessoa falando em línguas. Era um pentecostal que nunca tinha saído dos Estados Unidos, naturalmente então falava inglês, né? E a estrutura de fala dele era eslava. Ele não vivia numa comunidade de eslavos, de russos, nada disso. Não conhecia ninguém, nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos, mas a sua estrutura de fala era totalmente diferente do inglês, né?
Com esse estudo, o que ele concluiu? Que a pesquisa do Samarin era uma pesquisa deficiente, que ele pegou uma base muito pequena para fazer uma conclusão muito geral, né? E há outros estudos, inclusive de uma professora polonesa, que não me vem o nome agora na cabeça, mas que eu menciono no livro, que ela também fez um estudo muito amplo, com mais de 200 pessoas na Polônia, de uma igreja pentecostal, em que se observava justamente isso, que a estrutura de fala não era o polonês, eram outros idiomas, né? Então essa ideia de que o falante em línguas estranhas é apenas alguém falando a sua própria língua só de maneira misturada, né? A própria ciência contesta esses estudos mais antigos. Esses estudos da década de 50, 60 e 70, eles vinham com ranço ainda, com preconceito, né, de maneira geral aí com os pentecostais, e chegavam a essas conclusões. Mas não há consenso na ciência quanto a isso, né? Que de fato há pessoas que falam em línguas que aprenderam. A gente que é pentecostal, a gente sabe disso, a gente combate isso também, a gente sabe que isso existe, né? Mas quem fala em línguas, esse estudo do Motley mostrou que não necessariamente está seguindo a estrutura da sua língua materna. Gutierrez, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, nós vemos ali a efusão do Espírito Santo, nós vemos o cumprimento da profecia dita por Joel, e tem algo interessante a ser observado ali. Quando os que foram batizados no Espírito Santo falaram em línguas estranhas, verbalizaram as línguas estranhas, algumas nações, alguns povos que estavam ali entenderam. Isso é diferente da glossolalia, do falar em línguas estranhas. Inclusive a glossolalia, segundo consta, alguns defendem que é a língua dos anjos, a língua que os anjos falam no céu. Mas o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi falar em línguas, em idiomas que outras pessoas entenderam. Qual a diferença de xenolalia, glossolalia e outra? Se a glossolalia, esse dom é contemporâneo, da xenolalia também é? Interessante a pergunta. Até é recorrente nas igrejas, as pessoas manifestam essa dúvida, né? Claramente em Atos 2, ali é uma manifestação de xenolalia, claramente. Assim, os melhores intérpretes, os melhores comentaristas de Atos, ninguém pensa diferente disso, né? Você tem a manifestação ali do falar em línguas e as pessoas associam a um idioma de alguma outra nação, né? A questão é se Paulo, em 1 Coríntios 14, se ele também entende o falar em línguas como xenolalia, né? Essa é a grande questão. Quanto a Atos 2, não há dúvida, né? Mas quanto a 1 Coríntios 14, não necessariamente. Porque Paulo chega a usar ali no capítulo 13 ainda, no versículo 1, a expressão língua dos anjos, né? Que alguns comentaristas entendem como apenas uma metáfora, apenas como uma questão de textual, né? Apenas para você fazer ali uma comparação. Porém, tem um estudo interessante de um especialista em hebraico chamado John Poirier. Ele fez uma pesquisa muito ampla na literatura judaica do primeiro século e concluiu que havia uma discussão muito intensa na teologia judaica do primeiro século a respeito de língua dos anjos, né? Então, Paulo não usa essa expressão à toa, né? Havia um debate naquela época se a língua dos anjos era o aramaico ou se era algum outro idioma que os homens não conheciam, né? Ou se era o hebraico, desculpa, ou se algum outro idioma que os homens não conheciam. E havia esse debate intenso, inclusive vasta literatura no primeiro século judaica que trabalhava essa questão. Outro ponto é que Paulo, quando vai falar das línguas estranhas, ele enfatiza muito a questão da interpretação. E não uma interpretação natural. Ele destaca o dom de interpretação de línguas, né? Se a gente lembrar, ele escreve uma comunidade de Corinto. E Corinto era uma cidade acostumada com pessoas de diversas nações, era uma cidade portuária. Se fosse apenas uma questão de xenolalia, Paulo poderia falar: olha, aquele que fala em línguas, vai lá no porto e vê se alguém entende. Procure né? alguém lá. Procure alguém para interpretar, né? Mas não, ele destaca a questão da interpretação sobrenatural, né? Então, eu não posso afirmar de maneira categórica que Paulo também não pensava na xenolalia, né? Ali, claramente, ele fala de um tipo de língua
que não é conhecida na Terra também, né? Então, pelas evidências do texto, vários comentaristas entendem assim, inclusive o melhor comentário de 1 Coríntios, que ainda não há tradução em português, que é do Gordon Fee, premiado esse comentário, assim, muito recomendado, ele também entende dessa forma. Então a interpretação realmente, a gente não pode fechar a questão e falar não, a Bíblia só trata de xenolalia, porque é uma crítica costumeira dos tradicionais. Eles falam, se fosse verdade a língua estranha, alguém de algum outro idioma ia entender. Outra coisa, acontece sim xenolalia hoje, né? Eu mesmo já tive a experiência de ver, de ouvir inglês, né? Claramente uma pessoa que não entendia inglês. E há diversos testemunhos de pessoas que foram evangelizar em outros países e que falaram xenolalia, pessoas em igrejas que ouviram um idioma que conheciam, né? Então há muita questão histórica aí no pentecostalismo mostrando que há xenolalia hoje, né? Mas também a gente entende que a xenolalia é possível e a glossolalia, ou uma língua não humana, também é possível. Porém, é língua, é um idioma, não é apenas um misturado do seu próprio idioma, como defende os tradicionais aí acusando a gente. Ok, amigo internauta, nós ainda temos mais um bloco no Teologia em Foco de hoje. Gutierrez Siqueira continua conosco, já já nós estamos de volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre um conteúdo de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. Adquira agora nosso currículo para a sua igreja. Ligue para 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. De volta com o terceiro bloco do Teologia em Foco de hoje. Gutierrez Siqueira continua conosco e nós estamos falando sobre doutrina pentecostal. Doutrina pentecostal, é necessário que nós falemos e citemos, lógico, os capítulos e os textos bíblicos que falam sobre os dons espirituais. No capítulo 4 do seu livro você fala sobre a questão da liturgia pentecostal. Qual a abordagem que você dá nesse capítulo? Você fala aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios? Sim, a liturgia pentecostal, ela é uma parte essencial da nossa história e realmente o pentecostalismo inovou na liturgia em relação ao protestantismo. No protestantismo tradicional, histórico, ele sempre teve uma liturgia muito voltada à mente, ao cérebro, né? Inclusive, alguém já fazendo crítica ao protestantismo, já comparou o culto protestante histórico a uma sala de aula, parece uma aula, né? Porque só se preocupa com a mente. O pentecostalismo resgatou também a questão da emoção, da experiência, e não desprezou também o lado da mente. Os grandes pentecostais também foram grandes expoentes da palavra, a gente pode citar vários aí na história. É claro que há o exagero também em muitos ambientes chamados pentecostais. Existe, será aquilo que costumam chamar de adoração extravagante? Adoração extravagante. No Brasil se ganhou até um termo bem bizarro chamado reteté, né? Que não é bíblico. Que não é bíblico, não sei nem de onde veio essa palavra. Dizem por aí que tem origem, enfim, ocultista, coisa do tipo. Pode até ter uma origem aí bem estranha. Mas o apóstolo Paulo é muito claro ao mencionar que o culto com dons espirituais ele tem que ser para a edificação da igreja. O propósito principal da adoração sempre é adorar a Deus, é claro, é sempre glorificar o nome de Deus. Mas a gente não pode perder de visão que o culto tem um caráter edificante, um caráter de construção. E um culto onde todo mundo só faz barulho, onde as pessoas
não tem controle sobre nada, né? O apóstolo Paulo ele chama para o culto racional, seria isso, esse controle? E o que é um culto? Inclusive a expressão culto racional ali em Romanos 12:2 seria melhor traduzido no grego por culto razoável, né? Em que sentido? Um culto com propósito. Com propósito. Um culto realmente que tem princípio, meio e fim, né? Um culto que você sabe a razão por que está cultuando. Com decência e com ordem. Com decência e com ordem. Então a ordem, ela não necessariamente é contra a espontaneidade, né? O Espírito Santo, ele também fala em ambiente com ordem, um ambiente... a gente fica associando o Espírito Santo ao caos, e a Bíblia faz justamente diferente ali, porque se você vai em Gênesis 1, quando havia o caos na formação da terra, ali da formação do começo do mundo, o Espírito Santo vem depois trazendo essa ordem. Então o Espírito Santo, ao contrário do que as pessoas pensam, porque ele está associado a vento, né, a esse caráter de movimento, que a gente tem que seguir um culto sem nenhum tipo de ordem. E não, mesmo essas igrejas que só vivem de reteté da vida, elas têm um certo padrão. Por exemplo, o fogo cai apenas depois da pregação, a pregação começa calma e vai ficando mais emotiva. O ritmo da música dita o movimento. Eu já vi muito aquela coisa assim, né? A música começa calma, aí depois vem aquele tan 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 tan, né? Aí o fogo cai. O fogo cai nesse momento. Então você vê que claramente é mais a emoção humana do que manifestação espiritual. E essa questão do corinho de fogo, se uma música é um pouco mais lenta, ela não é tida como um corinho de fogo. Se ela é mais movimentada, ela encaixa-se perfeitamente nesse... Até costumo brincar na igreja que você não vê reteté com o hino da harpa cristã. É bem difícil ver, é bem difícil. Você vê com o hino de fogo, né? Mas que chamam hino de fogo, na verdade eu não sei como se distingue, seria pelo ritmo mesmo. Pelo ritmo, o chamado hino de fogo no Brasil é uma coisa, um forrozinho, tal, com pandeiro, com sanfona. Então é muito uma questão cultural também. Mas claramente a Bíblia nos chama a um culto edificante. A questão eu preciso, sim, posso manifestar línguas estranhas, profecia, qualquer dom espiritual, desde que edifique a igreja. Desde que não só eu seja edificado, mas a igreja como um todo, né? Então, a gente tem o pentecostal precisa ter essa consciência. Sim, eu tenho liberdade de falar línguas, eu tenho liberdade de profetizar, eu tenho liberdade de ser usado por Deus, é claro, mas que seja edificante para a igreja como um todo. Eu não posso agir no culto. E vamos lembrar que antes de 1 Coríntios 14 tem 1 Coríntios 13 que fala do amor. O amor regula os dons espirituais, né? O amor, ele é paciente, o amor, ele não vai querer chamar atenção para si, né? Então, no culto da mesma forma, não posso formar um culto que eu seja o centro da atenção do culto, por meio de um dom espiritual, por exemplo. Tenho que edificar todo mundo que está ali. Você fala em edificar a igreja, edificar o corpo, enfim. Mas os dons espirituais, na verdade, eles foram entregues à igreja, foram dados pelo Senhor à igreja, não apenas para a edificação. É um outro ponto, inclusive você fala no seu livro, sobre o pentecostalismo, sobre evangelização e Pentecostes. Porque a gente fica naquela ideia de que os dons espirituais, eles servem para o corpo de Cristo ficar fortalecido. Enfim, mas receber dom apenas para receber, para que servem os dons espirituais? E qual ligação os dons espirituais têm com a evangelização? Uma pergunta bem interessante. Inclusive eu trato isso no livro. O batismo no Espírito Santo, que não deixa de ser um dom espiritual também. Inclusive, Lucas usa a expressão dom do Espírito, né? O que nós temos é o seguinte: o batismo no Espírito Santo é um tipo de dom espiritual que nos leva para fora da igreja. E aqueles dons espirituais mencionados por Paulo naquela listagem são mais no contexto eclesiástico, né? Porque o batismo do Espírito Santo é muito claro ali em Atos 1:8 e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Claramente, nós somos revestidos de poder para testemunhar do Evangelho. Embora a língua seja uma evidência, né, a principal marca de um crente batizado no Espírito Santo, além do falar em línguas,
é o seu fervor evangelístico. A ousadia para A ousadia para evangelizar. Não é à toa que o pentecostalismo cresceu tanto. O pentecostalismo nasce num lugar pequeno ali em Topeka, no Kansas, 1901. Hoje a gente tem mais ou menos 800 milhões de pentecostais. Então é questionável uma igreja que diz ter os dons e não sair às ruas para... Sim, totalmente contraditório, né? Eu falo isso muito lá na minha igreja. Às vezes a pessoa, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas você entende o propósito do batismo? Você entende que é para você sair à rua e evangelizar? Às vezes a pessoa está buscando batismo pelo batismo, só para ficar numa experiência ali dentro da igreja. Para ficar na estatística dos batizados? Dos batizados. Mais um batizado na igreja. E para ficar ali, né, experimentando, que é bom, né, aquela experiência é maravilhosa, você se sente diferente, até cada um tem uma experiência diferente nisso, mas para mim, eu nunca vou esquecer aquela noite que eu fui batizado no Espírito Santo, marca a sua vida. Mas não é para ficar ali, não é para ficar na igreja, né, voando, é para você sair à rua, evangelizar com mais coragem. Não é que o crente também que não é batizado no Espírito Santo, ele não evangeliza. A diferença é que o batizado evangeliza com mais coragem, com mais gosto, que tem uma fome para evangelizar muito maior. A gente também vê isso nas primeiras eras da igreja cristã, porque os cristãos eles ficavam meio que escondidos por conta da perseguição. Sim. Depois do batismo no Espírito Santo, depois da descida do Espírito Santo, parece que eles perderam o medo e correram todos os riscos, tanto é que muitos foram mortos em arenas e tal. Então isso é claramente visto nas Escrituras. Você vê o exemplo de Pedro, né? Pedro era um homem que negou Jesus perante uma escrava. Sempre cito esse exemplo, porque Pedro, ao negar Jesus perante uma escrava, mostra o medo que ele tinha, porque a escrava não poderia fazer mal nenhum. A escrava não poderia nem ser testemunha num tribunal contra Pedro. Mas depois que ele é batizado no Espírito Santo, ele prega para multidões, ele fala contra o sinédrio, ele tem uma coragem ali sobrenatural que não é dele, não é da personalidade dele. Cerca de 3 mil almas, ele negou 3 vezes, ali cerca de 3 mil almas se rendem ao Senhor, né? Então, 1 por 1000. 1 por 1000, é maravilhoso, você vê a transformação na vida de Pedro, essa coragem que vem sobre a vida dele. E o pentecostalismo cresceu muito nessa base. Eu sou revestido de poder, eu vou sair à rua e evangelizar como consequência desse revestimento, né? Gutierrez, muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo, muito agradável. Amém. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Amém. Muito obrigado, irmãos. Um abraço a todos. Convido a lerem o livro Revestidos de Poder, a conhecer também o blog Teologia Pentecostal. Vocês vão gostar muito desse material. Um abraço a todos. Que Deus abençoe você, internauta. Até nosso próximo encontro. Teologia em Foco fica por aqui. A paz do Senhor a todos.